Oi, oi, gente, mais um Terapiando. E claro, a gente vai seguir trazendo convidadas, e hoje é uma convidada muito especial para nós, uma convidada que chega agregando muito valor ao espaço Terapias em Família e que, para quem já vem nos acompanhando nas redes sociais, vocês já devem ter visto anúncios de novidades por lá, e um deles, então, é a chegada desta mulher linda, poderosa, maravilhosa, a Marúcia, que vem aí trazendo uma outra parte de terapias para compor esse acervo que a gente está trabalhando e propondo e pensando na contribuição para a vida de cada um que chega até nós, seja no digital ou seja no presencial. Então, Marúcia, muito bem-vinda ao nosso espaço Terapias em Família, mais do que oficialmente agora, né? Mas também pensando que aqui no digital, aqui que vai ser transmitido, né, no nosso canal do YouTube, então, para todo mundo que nos acompanha, então seja muito bem-vinda e, por favor, conte um pouquinho mais quem é a Marúcia. Que difícil isso! Oi, pessoal, então, oi, gurias, é muito bom estar aqui. Eu agradeço a vocês pelo convite para participar, pela oportunidade, pelo espaço, e agradeço principalmente por vocês estarem fazendo essa movimentação de oportunizarem para as pessoas um número tão diversificado, um número tão grande, diversificado de terapias, de caminhos, porque a gente sabe que cada pessoa tem um caminho diferente onde ela vai encontrar as próprias curas, né? Onde ela vai conseguir fazer as próprias curas. Então, isso de vocês estarem oferecendo vários tipos de terapias é de suma importância. É difícil encontrar um local onde a pessoa consiga encontrar e poder experimentar, experienciar, assim, vivenciar formas tão diferentes de se conhecer, né? E as terapias são para isso, são para a gente se conhecer. Então, eu sou que eu vou dizer, né? Tão complicado, a gente sempre, quando vai se apresentar, a gente fala de títulos e de experiências de vida, né? Eu sempre me interessei por autoconhecimento desde pequerrucha, assim, e tem uma ligação com a natureza que eu considero muito fundamental na minha vida. Ver se a presença da Lili aqui, depois eu mostro ela, a minha gatinha. E essa ligação com a natureza, eu acho que foi o que me levou a questionar sempre o que a gente tem para fazer enquanto ser humano aqui, enquanto um ser natural, né? Por que as nossas relações se tornaram tão artificializadas e buscando as respostas tanto no externo? Seja esse externo uma dependência por algum objeto, pela posse de alguma coisa, ou uma crença, ou a outra pessoa, e não em nós. O que é que fez no decorrer da nossa vida com que a gente se afastasse tanto de nós mesmos, né? Sendo que as respostas estão todas aqui, guardadinhas no nosso interior. Então, eu sempre procurei estudar sobre as várias religiões, sobre técnicas, sobre crenças, sobre comportamentos, algumas coisas da área da psicologia, para desenvolver as terapias de forma que eu conseguisse sentir que elas fossem além da técnica em si, além do parcial, do fragmentado, daquilo que atende só a mente ou só o corpo, aquilo que poderia atingir o ser humano na totalidade que ele é, né? Não que ele tem. Até esse cuidado com as palavras a gente deve ter, né? A gente não tem uma totalidade, a gente é uma totalidade. E nisso foram se desenvolvendo as terapias. Atendi várias terapias, vários tipos de terapias que hoje eu não atendo mais, porque eu preciso ter uma coerência, né? De atender as pessoas naquilo que eu realmente sinto que seja eficaz. Então, por isso a importância também dessa diversidade de terapias que são oferecidas, porque cada pessoa encontra a sua totalidade, consegue se ver numa inteireza perante um tipo de terapia, né? E aí, pensando nisso, assim, sentindo isso no decorrer dos anos, eu atendo na massoterapia, por exemplo, desde 2002. E claro que eu comecei a atender de uma forma muito técnica, né? Só que eu percebia que existia algo além daquele músculo que estava embolado, como a gente fala, ali naquela pessoa. E não adiantava trabalhar no músculo que estava tensionado, que estava com uma contratura,
porque uma semana depois a pessoa estava daquele jeito de novo. Então, o que é que faz isso? É essa raiz, essa causa que a gente tem que conseguir alcançar. Aí eu fui buscando desenvolver algo que pudesse atingir esse mais profundo do ser. E assim foram surgindo essas novas formas, né, de terapias que a gente oferece. Sim, com certeza. E a gente, né, por mais que também se identifique com várias e várias terapias, é interessante fazer entender qual a gente também se identifica e tem aquele desejo de se aprofundar, né, Marúcia, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Né? Não. Então, nós sentimos aqui essa necessidade, por isso que a gente vem buscando agregar cada vez mais outros profissionais que vão ter a oferta desses serviços, que são diferentes daquilo que a gente já consegue trazer para dentro do espaço, mas que também é algo que, bom, a pessoa consegue, né, desenvolver muito mais coisas e aí se entrega realmente numa qualidade para propor e proporcionar, na verdade, esse serviço àquela pessoa que está precisando, né, que está buscando esses tipos de atendimento. Então, eu vi que tu já começou a falar um pouquinho da massoterapia, e aí acho que a gente pode entender, tentar trazer aqui para o pessoal o que é, né? Porque tu vem com a massoterapia, mas é a massoterapia intuitiva. Então, assim, se tu puder contar, assim, como é que a pessoa, ela vai chegar no atendimento, vai ter onde deitar, como é que funciona essa massagem e qual é os benefícios que ela vai trazer também, né, para a pessoa que vier e buscar esse atendimento aqui. A massoterapia intuitiva, esse termo, ele surgiu assim para mim justamente por causa dessa observação da pessoa como um todo, né? Foi a minha porta de entrada para as terapias foi a massoterapia lá em 2002, né? Quando eu fiz um curso lá em Santa Maria, depois fiz outros cursos com um professor de São Paulo, muito querido, e outros, enfim, fiz uns cursos rápidos enquanto eu tive lá na Índia também, e tudo foi agregando para como material de observação, né? Inclusive, assim, povos diferentes, todas as pessoas com experiências de vida diferentes, que vivem numa cultura diferente, respondem de forma diferente a cada tipo de terapia, né? Então, como tu consegue acessar uma pessoa independente de tudo que é externo, independente da cultura que ela vive, tu conversar e fazer uma massagem num indiano lá é diferente do que fazer num brasileiro, é diferente do que fazer numa pessoa que vive em Portugal, porque as culturas afetam as pessoas de forma diferente. Então, como ir além disso? Como olhar para a pessoa e ver que ali tem um ser humano anterior, assim, primário a tudo isso? E aí eu comecei a pensar que a grande responsabilidade estava em mim, de eu me desenvolver como ser humano e ir além da técnica. Eu fiz massagens com muitos profissionais super competentes, mas muito técnicos. Então, tu atinge essa massa corporal, tu consegue acessar os músculos, os nervos, a parte esquelética, mas falta algo em relação ao sentimento das pessoas, em relação às emoções delas. Então, eu comecei a pensar como acessar esse todo e surgiu a massoterapia intuitiva disso. A pessoa vai chegar na sessão, ela já chega sabendo que é uma sessão onde ela vai poder se mostrar e ver coisas que ela nem estava supondo que ela sentia. Às vezes são sessões bem surpreendentes, assim. Existe um local onde a pessoa pode se sentar, ou se ela já quiser deitar direto na mesa de massagem, ela pode também. Eu procuro deixar a pessoa à vontade, até porque eu começo a observar e a sentir os pequenos trejeitos, as pequenas ações. Se a pessoa chega e já senta, ela está querendo me dizer alguma coisa. Se ela chega e fica em pé, tensa, de braço cruzado, ela também está querendo me dizer alguma coisa. E é isso que a massoterapia intuitiva ela abrange. A gente observa como profissional e como ser humano, eu não estou ali só como um profissional, porque eu me importo com a pessoa. Isso vai muito além, eu prezo muito por repetir isso, vai muito além da técnica. Eu preciso sentir que ser humano é aquele que está na minha frente. Independente da cultura que ele tem, da religião que ele tem, das opiniões políticas que ele tem, do nível de escolaridade que ele tem. Quem é você no mais profundo do teu ser? E o que é que eu posso fazer para que nesse espaço de terapia,
nessa 1h30, 2 horas, que é o tempo que dura uma sessão dessas, que tu se deu esse tempo para vir aqui, as terapias, elas são um tempo que tu dá para ti mesmo, para que a partir dali tu crie um espaço de observação na tua vida. Eu vou lá ser atendido pela Marúcia, eu estou me dando um tempo para eu poder me ver um pouco. E aí, a partir disso, a partir da observação da tua postura, do teu jeito de olhar, do teu tom de voz, da forma como tu se movimenta, a gente começa a descobrir coisas sobre ti, os termos que tu usa para falar, as emoções que tu demonstra, se tu tem, às vezes, um riso tímido ou desenfreado, ou um choro calmo, um choro compulsivo que tu não consegue parar de chorar. Tudo é observado. Essas sessões, elas vão além do toque. As sutilezas da pessoa são observadas. E a conexão energética que a gente faz com esse ser que está ali na tua frente te diz mais do que aquilo que a pessoa consegue expressar por gestos, por palavras, pelos olhares. Por isso, intuitivo. Eu preciso usar dessa capacidade que a gente tem, que é a intuição, que é aquilo que vai além do racional, aquilo que não é feito através de pensamentos lógicos. É um se dar o direito de se abrir para acessar aquela pessoa e permitir com que a pessoa se sinta à vontade para se mostrar para ti também. E aí, dentro disso, são feitas as manobras, sim, né, massoterapêuticas, conforme a necessidade da pessoa. Então, não adianta a pessoa dizer assim, eu tive um atendimento que a Marúcia fez uma massagem muito leve, e a outra pessoa que quer ir lá achar que o dela vai ser assim também. Porque cada um vai receber aquilo que é necessário para si, conforme a gente vai sentindo que a sessão precisa ser. Algumas pessoas conversam muito tempo, outras ficam mais expressando emoções mesmo, tem umas que choram por longos períodos de tempo, tem outras que ficam num silêncio assim abismal, sem saber direito o que está acontecendo, e depois relatam que tiveram sensações desconhecidas, né, no corpo mesmo, assim, de arrepios, de tremores, de sensações de medo, e tudo são coisas que estão lá no subconsciente da pessoa, que estão vindo à tona, e o corpo começa a mostrar sensações, às vezes, de um frio muito grande ou de um calor muito intenso. E tudo isso a gente vai observando. E aí são feitas as manobras, tanto de deslizamento, quanto trepidação, amassamento, toques mais profundos, né? Para pegar áreas musculares mais profundas. É tudo muito individual, e mesmo se a mesma pessoa for fazer sessões mais de uma vez, as sessões também vão ser diferentes. Porque ela pode estar numa época da vida, no mês, né? Diferente, pode ter acontecido um problema com ela e ela vai estar com uma necessidade diferente. Então, são sessões extremamente individualizadas e profundas, onde eu não vejo como uma pessoa sair dali sem enxergar um pouquinho mais de si, assim. E ela tem 1h30, 2 horas, mais ou menos. Sim. E é isso, né? Na verdade, todos os dias a gente está diferente, né? Todos os dias são diferentes. Então, eu posso fazer hoje, daqui 10 dias, eu vou já sentir outras coisas diferentes, porque o mundo tá muito dinâmico, tá tudo muito rápido, e para e isso a gente está falando aqui já de quem tem uma caminhada dentro do autoconhecimento. Imagina, então, para quem não faz essa prática diária e constante de se autoconhecer. Então, com certeza, o que vier sempre vai ser algo que vai mexer, vai surpreender. A gente também precisa, eu gosto muito de salientar que fazer o autoconhecimento, a gente sofre também, né, nesse processo de autoconhecimento. Não é uma coisa, né, eu vou para o paraíso, né, aquela coisa, tudo muito suave, tudo muito não, tem muita intensidade por alguns períodos, mas também passa, né, as coisas vão se acomodando a partir de cada ressignificação que a gente vai fazendo daquilo que a gente vai descobrindo. E acho que isso vem muito na proposta também que a Marúcia tem para fazer aqui dentro do espaço, que é uma proposta que a gente, por mais que a gente cuida do individual, né, que tem os atendimentos bem personalizados para as pessoas que buscam o espaço Terapias em Família, mas a gente também acredita
na potência que uma atividade em grupo proporciona, né? Acho que a gente está precisando muito neste momento essa prática em grupo, porque as pessoas estão com dificuldade de se relacionar. E a gente vê isso todos os dias. Parece que o pessoal desaprendeu um pouco a conviver em sociedade, a respeitar opiniões, a forma como as pessoas se expressam, a entender a diversidade que as pessoas apresentam no nosso dia a dia. Então, também fazer essa reflexão num ambiente de grupo, em encontros com mais pessoas, também é algo que a gente tem como proposta aqui dentro do espaço. E a Marúcia também agrega para essa questão do grupo, né, com o síntese. Fala um Sim. pouquinho para a gente sobre o síntese. O síntese é um espaço que surgiu justamente porque a gente vive em relações. O social, ele nos educa, né? Nas relações, a gente consegue ver as reações e as ações que a gente tem sempre perante um outro. Então, os outros, eles são um ponto de referência para eu descobrir um pouco quem eu sou. No momento que eu der uma resposta a uma atitude que tu toma comigo, nessa resposta que eu dou, eu consigo ver um pouquinho de mim. Por que é que eu te respondi? Por que é que eu agi em relação ao que tu me fez de tal e tal forma? E a gente se descobre nesse processo, né? Eu costumo dizer assim que as pessoas, elas estão tão distantes do outro quanto elas estão de si mesmas. Quanto mais próxima tu tiver de ti, quanto mais tu te conhecer, mais tu vai conseguir afinar essa relação com os outros. Se aproximar dos outros, mesmo que tu não concorde com o que ele fala, não é isso que caracteriza uma aproximação. O que caracteriza uma aproximação é o respeito, é o reconhecimento de que aquele outro tem tanto direito de vivenciar as experiências dele quanto eu tenho. E eu preciso expressar. Se eu não expressar quem eu sou, seja lá o que for, eu não vou estar fazendo um processo autêntico de vida, né? De vivência. Eu vou estar usando máscaras. Enquanto nós estivermos usando máscaras, esse processo de autoconhecimento não está sendo feito. A gente disfarça a vida inteira, né? A gente disfarça a vida inteira. Quando tu fala que a gente precisa se conhecer mais e que isso é fundamental no processo de convivência, é porque é a maior das verdades, eu acho, que a gente tem aqui na nossa sociedade hoje, por isso que tantos conflitos estão aparecendo, por isso que a gente se perdeu do convívio com os outros, porque a gente se perdeu do convívio com nós mesmos, né? E tem realmente pessoas que chegam numa sessão de terapia, seja qual for, e elas não sabem direito o que elas estão fazendo ali, eu acho que elas são levadas por um ímpeto interno, a necessidade mesmo do ser, de querer se curar, de querer se conhecer, mas elas não sabem direito, assim, nem... mas eu... Como assim? Eu me conhecer? Como assim? Para que isso? Né? Então, a gente passa a nossa vida inteira muito no automático. E quando as pessoas se reúnem, a gente já vive em grupos, né? Grupos familiares, grupos de trabalho. Mas é diferente. Lá tu tem um objetivo que está voltado para o trabalho ou para o convívio em família, que não precisaria ser assim, né? Todo grupo de convívio poderia e deveria e é um grupo de autoconhecimento. A questão é que a gente não tem consciência sobre isso. Então, quando tu cria um grupo como Sinta-se, que o nome já diz, né? É para tu sentir quem tu é. Não é para tu racionalizar quem tu é. O nosso mental, ele é muito cheio de conceitos. E a gente fala que a gente tem muitos preconceitos e a gente acha que preconceito é só em relação a questões de racismo, de homofobia, disso e daquilo. Não. Nós temos preconceitos básicos, por exemplo, de que eu tenho que almoçar ao meio-dia. Porque todo mundo almoça ao meio-dia, e mesmo se o meu corpo não estiver pedindo um alimento, e a gente trata isso na massoterapia intuitiva e no Sinta-se também, mesmo se o meu corpo não estiver pedindo um alimento, se ele estiver satisfeito, eu vou lá e como. Sem necessidade. E aí eu estou causando um desgaste de energia além do necessário, porque eu coloquei uma carga de alimento para o meu corpo digerir, e ele vai ter que gastar uma energia, um fluido vital naquela digestão, sendo que eu podia estar usando essa energia para uma outra coisa. Na leitura de um livro, na conversa com alguém, numa observação da natureza, numa contemplação, numa meditação, num exercício físico, numa sessãozinha de yoga, sair andar de bicicleta, curtir, sabe? Então, por que é que a gente tem tantos conceitos e vive em cima deles?
Porque a gente aprendeu isso, a gente vai passando de uma geração para outra que as coisas têm que ser assim. E não são bem assim. E isso dificulta tanto o espaço que eu tenho que dar para o outro, dele poder exercer a sua individualidade, porque ele tem os conceitos dele. Vê-se muito isso em casais, né? Casais, relações românticas, que eu digo, amorosas, porque relacionamentos são todos, né? Aqui no Ocidente a gente fala em relacionamento, acha que é marido e mulher, ou marido e marido, mulher e mulher. Não. Relacionamentos eu tenho com a minha gatinha aqui. Relacionamento eu tenho com minhas plantas ali fora, né? Então, nesses relacionamentos de casais, a gente vê muito esse choque, assim, que a gente acha que o outro tem que ser como eu espero que ele seja. E por eu não saber, não conhecer a minha individualidade, não questionar os meus conceitos, eu não permito que ele exerça a expressão dos conceitos dele também e dá os choques, né? E no Sinta-se, a gente começa a quebrar isso, a gente começa, além de fazer o conhecimento de si, o questionamento de si, a observar que existem formas de ver a vida diferentes das nossas. E perante essa tua forma de ver a vida, que a gente chama de opinião, né? A gente fala, quando tu dá uma opinião sobre mim, Chico Xavier falava muito isso, né? Se tu estiver certa, eu vou observar e vou fazer algo sobre, uma crítica, no caso de um comportamento meu, vou fazer algo sobre isso. E se tu não estiver certa, se tu estiver equivocada, tudo bem, é uma opinião, somente uma opinião. As opiniões, elas são formas de ver a vida que mudam conforme a pessoa vai tendo as suas experiências. A gente amadurece, a gente cresce, a gente tem experiências diferentes que eu não conhecia antes, eu vou a lugares diferentes, eu converso com pessoas diferentes, eu consumo coisas diferentes, alimentos, bebidas, medicamentos, e aí tudo isso vai formando quem eu sou. Então, o Sinta-se serve para isso, para a gente começar a acordar para que existem, sim, formas diferentes de ver a vida, experiências diferentes, a gente expressa, são grupos de conversa. Começa, tem duração de 1 hora. A primeira meia hora a gente conversa. Deixando feliz. É um compartilhamento pelo verbal. No Sinta-se, nós acessamos várias dimensões desse ser humano total que a gente é. Primeiramente, a gente faz um relato verbal sobre o que acontece nas nossas vidas, um compartilhamento dessas experiências, e depois a gente parte para uma prática dos asanas, que são as posturas do yoga, para a gente aquietar um pouco esse mental daí que estava ali falando tanto, e a gente fala demais, né? Então, a gente aquieta isso, e, por fim, a gente entra numas técnicas de meditação, que é para acessar mais esse sentir. Então, perante tudo isso que eu vivo, minha cachorra preta, perante tudo isso que eu vivo no dia a dia, como é que eu posso ativar esse meu mental que usa o raciocínio lógico para se expressar? Depois, como é que eu posso acessar o meu corpo e abrir espaços no meu corpo, mesmo físico, para conseguir sentir a vida de uma forma melhor? Pensar em como é que eu uso esse corpo, que é um instrumento, para o meu dia a dia, como é que eu me alimento, como é que eu caminho, como é que eu me sento, para que eu possa fazer com que esse corpo renda mais mesmo, que eu cuide dele, que eu aceite ele, que eu goste dele, que eu conheça todas as funcionalidades dele, porque tem gente que não entende como é que o seu próprio pulmão funciona para poder respirar melhor, como é que os seus órgãos, como é que o seu intestino faz a captação dos nutrientes para poder se alimentar melhor, para sentir quais são os alimentos que me servem e os que não me servem, e que eu não tenho que comer uma determinada coisa só porque minha família inteira come aquilo, que é cultural, se para mim, enquanto indivíduo, aquilo faz mal. E depois a gente acessa o sentir, então, que é onde tu vai acessar, começar a acessar a tua intuição, que é no ato meditativo, onde a gente faz aí técnicas de meditação, que a segunda meia hora tem os 15 minutos das práticas das posturas e os últimos 15 minutos das técnicas meditativas. Então, a pessoa sai acessando pelo menos 3 dimensões do seu ser ali, e a intenção é que ela leve isso para o seu dia a dia, que ela perceba, que ela começa a se sentir a ponto de entender que lá no trabalho dela, por mais estressante que seja, ela pode ter momentos internos de sossego, de alívio, de construção de paz, independente do que está acontecendo no ambiente externo. Para que a gente viva a nossa vida mesmo, né, gurias? Daqui a pouco nós vamos estar tudo morto, e aí a gente fez o quê? Ah, não tem graça, sabe? Né, Li? Pode mostrar a Lili. O pessoal já vai estar curioso. Quem é Lili? Quem é Lili?
A Lili é uma das mestras da minha vida, a Lili. Olha que coisa mais linda! Ah, puxa, tá sempre perto, sempre, sempre perto. E eu acho que tudo isso que tu trouxe aqui, explicando, contando mais aquilo que a gente já tinha trazido nas redes sociais, né, do trabalho que ia estar sendo realizado por aqui, acho que só contribui com tudo que a gente já trabalha nos atendimentos, nas lives, então, da segunda-feira, que é o Terapiando, que é justamente para a gente poder conversar sobre isto que compõe o autoconhecimento que existe em todo mundo. Né? Na live anterior que a gente fez com a Cláudia, ela dizia, né, que autoconhecimento é vital, né, porque ele faz, né, ele causa esse movimento na nossa vida, mas a gente se colocando também à disposição de poder fazer isso, porque a gente está sempre convidando, a gente está sempre incentivando as pessoas a exercitarem o autoconhecimento. Não quer procurar uma ajuda com profissionais, com terapeutas neste momento? Então começa, né? O importante é começar a se entender, a sentir, a perceber como eu sou, o que eu carrego, o que foi o que eu aprendi lá atrás, o que eu estou aprendendo no agora, o que isso tem a ver ou não, o que eu vou continuar levando daqui para frente. Então, são várias coisas que realmente transformam e nos dá muita leveza. A gente se autoconhecendo, a gente consegue trazer uma leveza para a vida, porque as coisas já são pesadas, né? O que o mundo nos proporciona é tudo muito pesado, ou a maioria delas é. E a gente conseguindo conduzir as nossas questões de uma maneira leve, com clareza, com propriedade, com autoridade, porque a gente sabe como manejar as nossas emoções, as situações, os gatilhos que acabam sendo acionados uau, o que está acontecendo? A gente tendo isso tudo muito bem claro na nossa forma de conduzir a vida, meu Deus, as coisas se simplificam de um jeito que tu fica pensando assim, meu Deus do céu, como é que eu fazia aquilo antes? A ansiedade, todas essas questões emocionais que atormentam e estão muito presentes na vida das pessoas hoje em dia, principalmente, ansiedade, depressão, insônia, estresse e assim por diante. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar e repensar. E é isso que a gente vem propondo aqui dentro do Espaço Terapias em Família. E por isso que a gente, né, abriu também esse espaço para a Marúcia agregar esse trabalho que é maravilhoso. É maravilhoso e que a gente convida todo mundo para poder vir, seja no grupo, seja na massoterapia intuitiva também. Isso que tu falou, a gente passa tanto tempo se estressando, se preocupando, né? E quando tu passa por um processo desses, esse tempo, como é que eu passava tanto tempo me incomodando, né? Que questionou. Esse tempo que a gente gastava em preocupações, a gente pode usar para viver bem. A gente precisa facilitar a própria vida. Eu posso me sentir bem. E uma coisa que eu acho importante deixar registrado é que esse processo, tem muita gente que não entra no processo de autoconhecimento porque diz, eu vou sofrer, eu vou ver coisas de mim que eu não quero ver. É melhor passar por um processo que pode ser, sim, um pouco difícil de início, mas que ele vai passar do que tu passar a tua vida inteira, assim, né? Passa pelos perrengues logo, tu vai ter apoio, tu vai ter estrutura, e vai passar, e depois tu vai curtir a tua vida, né? Faz logo o que precisa ser feito. E não é, isso que eu acho importante registrar, não é sobre se desfazer do antigo ou destruir o antigo na tua vida. Mas eu aprendi isso dos meus pais, mas eu vou estar desonrando ou eu vou estar desrespeitando porque eu não vou mais seguir o mesmo estilo de vida que eu aprendi que era o certo. Não é sobre destruir nada do que é antigo no sentido de luta, de combate. É sobre a possibilidade de construir algo novo, mais leve e melhor. Existe todo um respeito sobre tudo que passou na tua vida, afinal de contas, tudo que passou te constitui o ser que tu é hoje. Todos os seres que fazem parte da tua vida, familiares consanguíneos ou não,
da mesma raça que tu, humana, ou não, como os animais, as plantas, eles são seres que ajudam a constituir quem tu é hoje. A gente, como um todo, é muito mais do que somente nós. Nós somos todos aqueles que nos constituíram até hoje. Então, é necessário e se passa a sentir um respeito sobre tudo isso. Só que também se aprende que é necessário se respeitar quem se é e se dar o direito de viver a sua integridade a partir de hoje, até porque eu sempre falo que ser feliz não é só um direito que a gente tem, é um dever. Eu só vou conseguir fazer o bem para o maior número de seres que cruzam o meu caminho no momento que eu for feliz. E isso não significa não estar triste, às vezes. Uhum. Ser a ponto de conseguir viver o todo que a vida vai oferecendo no dia a dia, sem ter reações automáticas aos fatos. Reações que foram condicionadas por aprendizados que eu tive. Mas eu poder me centrar, me sentir e decidir. É uma decisão. Não é nenhuma escolha, é uma decisão. Como eu vou agir perante isso? Uhum. A gente tem essa autonomia para poder construir a nossa própria vida, né? Exatamente. Bom, o papo tá maravilhoso, Terapiando passa voando e Muito, a né? gente já está aí se encaminhando para o nosso desfecho desta segunda-feira. Então, vocês tenham uma ótima semana. Marúcia, te agradecemos muito de vir aqui. A gente ficou feliz de poder te apresentar, de trazer, né, a Marúcia, vamos dizer, ao vivo, a cores e todo mundo poder conhecer muito mais qual é a nossa proposta total aqui do Espaço Terapias em Família. A gente estava se sentindo nesse débito com as pessoas, mas agora, e muita gente perguntando, mas como é que é? Como é que funciona? Como é que eu faço? Então, tá aqui, tá tudo entregue, né? Todas as informações, e se ainda ficar com alguma questão, é só chamar a gente nas redes sociais, pelo Zap, mandar deixar comentário aqui também no YouTube, enfim, canais para se comunicar é o que não falta hoje em dia. E a gente segue à disposição, a Marúcia também, só a Lili não vai estar por aqui, mas tá ali. Mas a gente está à super disposição para todo mundo que quiser, então, ter essas experiências e buscar várias alternativas, então, para poder iniciar esse processo ou até intensificar o seu processo de autoconhecimento. Um beijo grande para todo mundo e aproveitem e não esqueçam de dar um like aqui, se inscrever nesse canal também, deixar os comentários e compartilhar com aquelas pessoas que vocês acreditam que, olha, isso aqui seria legal, vou encaminhar. Então, a gente tá aqui e boa semana para todo mundo. Boa semana, gente. Muito, muito grata. Até mais.